Gostaria de demonstrar mais amor e valor com os seus presentes? Gosta de poupar dinheiro? Então este é o local perfeito para si. Neste vídeo vou demonstrar como podemos fazer caixas de oferta fáceis para poupar dinheiro e causar uma boa impressão. Também vou dar-vos 5 dicas de poupança de dinheiro. Olá, sou a Carla Sousa da Reinvented Art. Faço vídeos sobre projetos de artes decorativas faça você mesmo e dou dicas sobre como podemos poupar dinheiro, recursos e o planeta. Também gostaria que se divertissem e relaxassem durante este tempo. Se pensa que este é o canal certo para si, não se esqueça, subscreva e ative o sininho para as notificações. E vamos deslizar para o projeto. Vou ensinar como podemos fazer estas caixas fáceis e fabulosas a partir de 2 tipos de materiais para podermos poupar dinheiro e surpreender as pessoas com este embrulho e aquilo que podemos colocar lá dentro. Deixarei na descrição abaixo ou nos cartões finais uma ligação para outro vídeo onde vou mostrar-vos como podem dimensionar estas caixas se necessitarem de uma caixa maior. Mas vamos começar de uma forma muito simples e fácil para que possam dizer que conseguem fazer projetos de artes decorativas fantásticos. Os materiais que vamos precisar são cartão de caixas de cereais ou de bolachas ou cartolina que podem comprar, régua, tesoura, cola, lápis e alguma fita. Bem, a minha primeira dica para pouparem dinheiro é usar cartão de caixas de cereais, mas podem comprar cartolina, tal como estes blocos ou aquelas folhas grandes, sabem, as que medem cerca de 50 por 70 centímetros, que também são bastante baratas e de uma folha, das tais folhas maiores, podem fazer algumas caixas dependendo do tamanho que desejem que estas tenham. Claro, prefiro as caixas de cereais porque desta forma estamos a salvar o planeta e são mais resistentes. Mas deste tipo de cartão conseguimos fazer caixas mais pequenas, mas se comprarmos as folhas maiores, podemos fazer caixas maiores, mas menos resistentes. No final do vídeo vou mostrar-vos uma coisa muito gira que inventei, mas isso neste momento é surpresa. Fiquem atentos. Uma outra coisa é que esta caixa é mágica e muito simples, porque todos os lados são iguais. Mas deixem-me explicar com a mais pequena. Fiz a caixa mais pequena com 4 cm, pelo que temos que medir a base para que possamos ter 4 lados de 4 cm por 4 cm e 3 lados com 4 cm de altura. Assim precisamos de adicionar 1 cm extra neste lado e 1 cm no topo. Por isso, a base tem de ter 17 cm por 13 cm. Normalmente, de uma caixa de cereais, podemos fazer 2 caixas, mas acho que fiz uma caixa maior, provavelmente não era de cereais, mas acho que conseguia fazer 4 a partir de uma caixa. Esta é a nossa base para a caixa. Esta é a minha dica de poupança de dinheiro número 2. Vamos guardar todos estes bocados e para utilizarmos estes bocados podem encontrar na descrição um vídeo sobre como fazer marcadores de livros e que é um projeto fácil para fazer com as crianças. A próxima coisa que precisamos de fazer é vincar. Vou mostrar como podemos vincar com uma lima das unhas, mas têm que o fazer pelo lado de dentro da caixa. Vou usar uma placa de vincar para que possam ver que é mais rápido. Se usar um outro objeto, têm de ter cuidado para não cortar o cartão. Assim, esta é uma forma fácil de vincar. Por isso, como tinha dito, a próxima coisa que precisamos de fazer é vincar aos 4 cm, 8 cm, 12 cm e 16 cm. Podem ver aqui o centímetro extra que vos falei. Agora vamos deslizar o cartão, colocar de lado e vou vincar novamente aos 4 cm, 8 cm, 12 cm e o outro centímetro de que vos falei. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1 centímetro, 1 centímetro. Usei a placa de vincar, mas não precisam de comprar uma. Eu faço muitas caixas e por isso decidi comprá-la. Na placa de vincar, vincamos pelo exterior. Se o fizerem com uma lima, façam-no no interior.
Depois de todas estas marcações, vamos precisar de fazer outra marcação no primeiro e terceiro lado até ao meio, desde o topo até meio. Não precisam de muitas medições, pode ser a olho, é cerca de 2 cm. 2 cm desde o topo, mais ou menos, a partir do meio do quadrado. Não é preciso muita precisão. Por isso, não se preocupem muito com isto. Esta é outra marcação que precisamos de fazer. Agora vamos vincar todas estas marcações. Estou a fazê-lo com uma vincadeira, mas podem fazê-lo, por exemplo, com uma tesoura. A única diferença é que, por vezes, a tesoura escorrega um pouco, mas é quase a mesma coisa. Como se sentem quando recebem um presente feito à mão? Não sentem o amor que foi colocado naquele presente? Contem-me tudo nos comentários abaixo. Eu quero saber o que vocês acham. Agora vamos cortar apenas esta pequena peça aqui. Esta. Não vamos precisar dela nesta caixa. E vamos cortar a base. Por favor, tenham em atenção que o fazem na base. Este é o topo da nossa caixa e esta é a base. Poderíamos colar a caixa tal como está, mas eu gosto de fazer umas pequenas correções para que possa fechar melhor. Daqui, um bocadinho de nada, do lado para cortar uma linha diagonal. Apenas assim uma coisinha muito pequena para que possamos colar esta caixa melhor na base. Assim, apenas um bocadinho de nada. Vamos colar a nossa caixa. Apenas precisamos de achatar assim, colocar um pouco de cola na aba, nesta aba de 1 cm. Estou a colocar assim para que possam ver, mas podem colar pousada. Só precisam de ter cuidado para não colar os dois lados, um ao outro. Vamos colar a base. Apenas precisamos de aplicar cola a um dos lados, mas tento sempre ter cuidado para onde deixo a emenda. Precisamos de colocar os lados para o interior e a parte de trás e depois a frente. Desta forma temos este lado que colamos e este lado que colamos para trás e temos uma caixa perfeita na frente. Isto permite-nos ter um fundo muito resistente. A próxima coisa a fazer é dar forma à nossa caixa. Só precisamos de apertar dos lados, assim, como podem ver. É por isso que precisamos da marcação aqui, mas não precisa de ser muito perfeita. Vamos decorar a nossa caixa. Podemos fazer uns furos com um furador. Aqui fiz 2, mas recomendo o furador para as caixas maiores. E aqui vou utilizar este alicate de furar. Podemos fazer um furo no meio. Uma vez que esta caixa pequena é muito forte, recomendo usar uma fita. Aqui utilizei uma mola, mas é tão frágil que se desmontará imediatamente. E esta é a minha dica de poupança número 3. Guardem todas as fitas que puderem. Ou podem fazê-las de roupas usadas, por exemplo, roupas que não estão boas para doar. Se estiverem a gostar deste vídeo, não se esqueçam de subscrever para que nunca percam um tutorial. Aqui está a nossa fita e agora tudo o que temos de fazer é colar um pequeno embelezamento na frente da nossa caixa. E outra dica, esta é a dica de poupança de dinheiro número 4. Estes podem ser feitos de cartão das caixas de cereais. Lembram-se dos bocados pequenos que sobraram? Podem sobrepor uma peça por cima da outra. Podem colá-las e isto dá-lhes mais dimensão. Podem pintá-las com tinta acrílica ou guache ou até mesmo lápis de cor. Estes poderão ser um recorte de uma revista ou de um panfleto de publicidade, por exemplo. Podemos colar o recorte, colar o bocado de papel em cima do cartão para lhe dar também mais dimensão. Ou assim, um pouco de cartolina na cor que desejarem. Estes embelezamentos requintados foram recortados na minha Cricut, a minha máquina de corte, e podemos fazer diversos recortes.
Se precisarem destes embelezamentos, posso fornecer como um serviço. Basta enviar-me um e-mail para o endereço que está no ecrã. Já devem estar a perguntar o que podemos colocar dentro das caixas. Bem, montes de coisas dependendo do tamanho da caixa. Podemos ter brincos, maquilhagens, sabonetes, guloseimas, chocolates, bilhetes de cinema, claro, dependendo da nossa caixa, e até mesmo um frasco de compota nas caixas maiores. Nestas maiores já ofereci compota. Fiz esta um pouco maior por causa do frasco e não se esqueçam do vídeo onde vou ensinar a dimensioná-las. E aqui está a surpresa e a minha última dica de poupança de dinheiro. Aqui eu utilizei esta caixa pequena para oferecer estes lindíssimos difusores de aromaterapia. Eles são tão giros, mesmo giros, e precisei de uma caixa mesmo resistente para colocá-los lá dentro. Estes são feitos daquilo que poderíamos chamar de desperdícios. Isto é, aproveitamento de papel. Estas são cápsulas de café e estas podem danificar-se muito facilmente se pressionarmos. Esta é a correspondência perfeita e tenho um tutorial onde ensino como fazer estes lindos difusores sem gastarem um único cêntimo. E aqui podemos colocar, está escondido, abrimos aqui e podemos colocar óleos essenciais. Podemos usá-los junto ao computador ou na secretária. A minha mensagem para vós é que olhem para todas as embalagens e materiais e tentem dar-lhes uma segunda vida. Este planeta precisa que pensemos em formas mais sustentáveis para nós no futuro. Também gostaria de dizer que as artes decorativas são divertidas e que todos nós podemos fazer isto. Vemo-nos no próximo tutorial. And action! I forgot. And action! It's about DIY. Hello, my name is Carla Souza and I make DIY. Oh no, I forgot. DIY. Let's forget about the DIY. Come on. DIY. Neste vídeo vou demonstrar como podemos fazer caixas fáceis. Este planeta precisa que pensemos de formas mais sustentáveis. Este planeta